Olá, que bom que você veio. Eu sou Elisa Maria e esse é o canal Eva Messages. Cheguei para mais um Oráculo das Bruxas de sexta-feira, de toda sexta-feira às 20 horas, aqui no nosso canal do YouTube. Vamos lá então? Vamos ver o que será que as espiritualidades da natureza, xamãs, bruxas, médiuns de terreiro, enfim, o que é que a gente pode trazer aqui das anciãs bruxas como conselhos, conselhos bacanas, conselhos que possam te ajudar a melhorar a sua arte, a sua conexão com a espiritualidade através das forças da Mãe Natureza. Vamos lá então, ó, vamos para o nosso oráculo básico de sempre para ver quem são as forças básicas, os temas que vão orientar aí as nossas leituras. Temos nossas pedrinhas aqui, que representam as 3 mensagens que temos todas as semanas. A mensagem do caminho branco, representada pelo quartzo transparente. A mensagem do caminho vermelho da magia, representado pela ágata de fogo. E o nosso caminho 3, a terceira mensagem, que é o caminho negro, representado pela obsidiana negra. Falando um pouquinho sobre esses caminhos para você que chegou agora, apesar de que, se você quiser mais informações, é só dar uma olhadinha no link que está na descrição. Tem um link aí, vai lá para o nosso primeiro episódio, em que eu falei um pouquinho mais sobre esses caminhos. Mas para te ajudar aí já a saber qual ou quais são as mensagens adequadas a você nesse momento, lembrando sempre, aqui tratam-se de leituras coletivas. Para sessões particulares, você precisa agendar comigo lá no meu site, evamessages.com. Mas aqui você faz uso da sua intuição, desenvolve a sua intuição, filtrando dessas mensagens aquilo que serve para você, aquilo que te traz insights, percepções que ajudam na prática da sua magia, no seu despertar e caminho espiritual, e aquilo que não serve, aquilo que é das outras pessoas, você deixa aqui, tá bom? Vamos lá então? Vou aproveitar e convidar vocês para assistirem o episódio 6 do nosso podcast O Ninho das Serpentes, que estreou nessa quarta-feira. Foi um episódio muito especial. A quarta-feira foi a quarta-feira da lua azul, da lua cheia em peixes desse ano de 2023. Então foi bem especial. Lá eu falei com a ajuda de vocês, como sempre, né? Lá não existe sem as perguntas de vocês. No podcast a gente falou sobre amores, né? Principalmente sobre amor próprio, amor alheio e envelhecimento. Como é que é isso, né? Para homens e mulheres, mas especialmente para mulheres. Essa questão do envelhecimento e a relação com o amor. Amor próprio e o amor que a gente dá aos outros. Então, se você tem interesse nesse tema, vai lá, dá uma olhadinha. Tá aqui no nosso canal do YouTube e agora também no Spotify, tá bom? Vamos lá então, qual será? Vamos lá, anciãs bruxas. Quais são as mensagens dessa sexta-feira para nós? É sempre bom lembrar que esse é um vídeo atemporal, né? Ou seja, ainda que ele chegue a você num outro momento, que não esse em que eu tô gravando e postando, acredito que ele tem mensagens para você também, tá bom? Então vamos lá, carta do caminho branco, carta do caminho vermelho e carta do caminho negro. Na verdade, a intuição diz aqui, ó, para tirar 2 cartas desse oráculo. Vamos ver. Vou tirar então mais uma para cada caminho. 2 e 3. E você vai serenando, inspira, expira profundamente. Posicione-se no lugar mais confortável e silencioso que for possível na sua realidade aí agora. Vamos lá, vamos ver quais são as cartas para ajudar você a escolher o seu caminho. Vou mostrar uma cartinha de cada, vamos lá? Caminho branco. A gente vai falar das runas. Gente, que bacana! A magia realmente existe, olha que interessante. Hoje eu decorei aqui nosso cenário, né, nossas firmezas para leitura, com algumas runas nórdicas. Inclusive, se você sente aí algum chamado para o estudo das runas e sentiu conexão com o caminho 1, bom, acho que a gente tem uma informação aí já para você, né? Então, as runas das bruxas e a premonição. Não sei se vai dar para ver, tem umas runas aqui no chão, ó.
Esse é o caminho branco, nós vamos falar das runas de oráculo. Caminho vermelho, o tema hoje é... Tá tudo de cabeça para baixo, eu vou até desvirar aqui. Nosso caminho vermelho é o caminho do Deus Galhado. Uau! A virilidade, ele já apareceu aqui, acredito que na leitura da semana passada. Ou seja, se você se sentir conectado, conectada com o caminho vermelho hoje, talvez valha a pena, depois de ouvir esse vídeo aqui, ir lá e dar uma checada na mensagem da semana anterior, tá bom? A gente vai falar de virilidade, o masculino na bruxaria, na magia. E o caminho 3 hoje vai ser sobre... Olha, magia com velas. A intenção, me lembro também de tê-la na nossa leitura, em uma das leituras anteriores. Então, magia com velas, presente em várias doutrinas, em vários caminhos espirituais, né? Então, a gente vai falar de magia com velas. Bom, escolha a sua ou as suas mensagens, pausa o vídeo se precisar de mais tempo para escolher, ou então já vá direto aqui nos capítulos do vídeo, diretamente para a leitura ou as leituras que você escolheu com a sua intuição aí, tá bom? Te vejo lá. Vou começar, deixa aqui as cartas do Caminho Negro. As cartas do Caminho Vermelho. E agora, vamos começando com a nossa leitura do Caminho Branco da magia. Em geral, o Caminho Branco, ele traz mensagens sobre expansão, tá bom? Não tem nada a ver com magia branca ou magia negra, pelo menos não nesse sentido comum que as pessoas costumam usar por aí. Vamos lá, beber uma aguinha. Quais serão as mensagens do conselho das anciãs para você? Temos também, junto com a carta das runas, a carta da magia da lua. A magia das fases. Ok, bom. Talvez você esteja numa fase aí, num momento do seu caminho espiritual, que seja interessante para você começar a desenvolver o estudo de algum oráculo. Não necessariamente as runas, mas claro, se você aí já se identifica com a bruxaria nórdica, enfim, vikings, né? Aquele xamanismo europeu do norte da Europa, norte da Ásia também um pouco, por que não? As runas estão aqui para dizer que, ó, bacana, é um bom caminho para você começar. De certa forma, as runas são um alfabeto, né? Uma linguagem com as leis da natureza. É como se cada lei da natureza tivesse descrita aqui em uma dessas pedrinhas. Além disso, as anciãs dizem também que... Interessante. Existe o tempo para tudo. Sabe? Existe um momento para tudo nessa vida. Eu tô falando isso porque tô vendo aqui essa moça, ela tá representando a história do deus Odin, né, da mitologia nórdica. Deus Odin, para receber as runas, ele passou um tempão pendurado, inclusive lembra muito a carta do pendurado do tarô, né, tradicional. Odin fez um sacrifício, né? Ou seja, a história da chegada das runas, isso com certeza tem a ver com o seu conselho hoje, Caminho Branco. A chegada das runas, né, ao mundo, ou seja, foi necessário que essas leis da natureza, essas leis do mundo, do Criador, da Criatrix, fossem trazidas para uma consciência, e essa consciência escolhida para isso foi o deus Odin. Porém, para Odin se tornar apto a receber as runas, ele precisou fazer um sacrifício. E que sacrifício foi esse? Ele ficou pendurado numa árvore de cabeça para baixo por uma quantidade considerável de tempo. Inclusive, sugiro a você que foi atraído ao Caminho 1 hoje, depois desse vídeo aqui, busca essa história, tá? Vai buscar saber um pouco sobre como foi a recepção das runas nórdicas pelo deus Odin. Porque tem algo no seu momento agora que está te pedindo exatamente isso. Olha, se a gente quer ter a revelação dos mistérios da nossa arte, da nossa magia, da nossa bruxaria, ou enfim, dos dons da nossa alma, né, independente do caminho espiritual que você siga, é preciso fazer sacrifícios, né? Não dá para lidar com o caminho
espiritual como diferente de como a gente lida com outras coisas na vida, para as quais a gente precisa de tempo, dedicação, ou seja, sacrifício para desenvolver. Né? Tudo aqui nesse mundo material em que vivemos, dizem as anciãs, merece o nosso sacrifício, ou depende do nosso sacrifício para que se desenvolva. E eu acho especialmente interessante falar disso, porque no caminho, né, da espiritualidade, é muito comum encontrar pessoas que, e às vezes a gente é instigada a isso, né, por líderes aí com, enfim, sacerdotisas, sacerdotes, pais e mães de santo com intenções escusas, podem de alguma forma tentar chamar a gente, né, tentar seduzir um médium, uma pessoa espiritualizada num caminho como esse, dizendo coisas como, você é um nato, uma nata, você nasceu com esses dons, você é especial, você é diferente das outras pessoas pelos dons que tem. Bom, e aí o que acontece, né? Nós nos sentimos seduzidos, seduzidas por essa possibilidade de sermos especiais sem termos que ter feito nada por isso. Né? E muitas vezes esse discurso ele vem acompanhado de algo como você desenvolveu isso em outras vidas, né? Esse dom seu vem de outros momentos, porque aí também é uma resposta meio fácil, né? Não é preciso dizer de onde veio ou como veio esse lugar especial para você. Então, primeiro conselho aqui é cuidado. Tá? Cuidado, porque às vezes no afã de sermos especiais, de desenvolvermos os nossos dons, a gente pode acabar caindo nesse tipo de discurso, né? Um discurso que tem por objetivo, no fim das contas, nos aprisionar, nos encerrar dentro daquela casa, ou terreiro, ou coven, né, de bruxaria. Bom, esse é o primeiro conselho para você nesse momento. O segundo conselho, então, né, que é meio atrelado a isso que eu falei, tem a ver com as fases, com a magia lunar. E eu falo bastante isso, com certeza eu já citei isso em algumas lives, né, sobre os arcanos do tarô lá no Instagram. Aliás, se você não me segue lá, @evamessages. É muito comum, é muito importante, na verdade, na magia, dizem as anciãs, que você se dê conta de que tudo é processo. Por isso as fases da lua aqui, né? Da cheia, à nova e depois à cheia de novo. Tudo é processo, na verdade. Eu sei que isso pode ser muito chato às vezes. Nosso imediatismo, que é as respostas na hora. Mas a verdade é que se a gente não toma cuidado, esse imediatismo pode nos levar a decisões impulsivas que no caminho das religiões e espiritualidades da natureza não cabem muito. Né? Se a gente está falando aqui de uma espiritualidade que é natureza, e natureza é processo, é ciclo, aliás, a gente teve todo um episódio, né, lá no podcast também sobre ciclos, a vida é uma roda, isso vai pedir de nós paciência, paciência com a gente, com o desenvolvimento dos dons, paciência com o outro, e nem preciso dizer, né, pessoal, quão desafiador é isso em tempos de transição de TikTok, em tempos de tudo muito rápido, né, e muito imediato. Mas bom, isso é só a introdução da sua mensagem. Vamos ver qual oráculo a gente vai usar para esclarecer. Já temos aqui um chamado para você entrar então num desenvolvimento lento, porém persistente, gradual, do desenvolvimento de dons relacionados a oráculo. Não necessariamente runas, mas qualquer oráculo que você esteja desempenhando agora o estudo. Eu tô vendo gente aqui que tá querendo ir rápido demais no estudo de algum oráculo. Runas, tarô, né, piromancia, acomancia, bola de cristal, o que for. Tem gente aí que tá querendo um progresso mais rápido do que de fato é possível, né? E as anciãs estão te chamando, tem sacrifício para ser feito, né? Não é tão simples assim. Vamos aos poucos, ok? Mas vamos entender melhor, vamos ver qual vai ser o oráculo ou tarô que as anciãs vão usar aqui no Caminho Branco para nós. Bom, não deu para ter muita dúvida, foi bem claro, né? O oráculo da Lua. Já que estamos falando de fases da Lua, estamos falando de oráculos, né? De forma geral, a Lua é uma das regentes simbólicas da visão, da vidência, da clarividência. Vamos lá, então. Oráculo da Lua. Anciãs, qual é a mensagem para quem escolheu hoje o Caminho Branco da magia? Para receber conselhos, orientações, mensagens que facilitem insights, esclareçam
bruxos, bruxas, xamãs, médiums, todo mundo que conecta a sua espiritualidade aí às forças da natureza. Bom, vamos lá. Olha, até repete, né, o formato ali da carta da lua, das fases da lua. Ok, tá bom, vamos lá. Traga amor para a situação, lua nova em aquário. Paciência com a gente também é uma forma de amor, né? Paciência com os outros também é uma forma de amor. Nada dura para sempre, uau, lua mutável. Pessoal. Nada dura do mesmo jeito para sempre, é isso que eu ouvi as anciãs dizendo, né? Não é que as coisas não podem... Bom, eu acho inclusive que as coisas que duram mais são aquelas que vão se permitindo mudar com o tempo e com as condições, né? Isso faz sentido aí para você? Se sim, se não, pode deixar nos comentários. Comentários aqui são uma área pra gente bater papo, tá? Então, leiam os comentários uns dos outros, pelo menos eu chamo você, se sentir confortável a fazer isso. Um tempo de cura. Tá, com a lua balsâmica. Olha, eu tô ouvindo aqui que há pessoas que escolheram esse caminho que estão passando por alguma cura depois de uma decepção. Pode ser uma decepção com o caminho de oráculo que você escolheu. Ah, entendi. Pessoal, não tenha medo de mudar, tá bom? Nossa, Elisa, eu já estou muito dedicada há muito tempo com uma forma oracular específica. Oráculo da água, da terra, do fogo, do ar, tarô, runas, baralho cigano ou sibila. E aí tem alguém aqui, ou muitos de vocês, com um certo apego. Aquela ideia de, poxa, eu já escolhi esse oráculo, eu já comecei a trabalhar essa vidência, né? Às vezes não é nem um oráculo, talvez você esteja exercitando a sua intuição no seu dia a dia mesmo, né? Quem não tá aí, quem escolheu esse caminho e atualmente não tá estudando de fato, né? Com uma forma mesmo, nenhum oráculo, talvez você esteja ao longo do seu dia a dia na relação com as pessoas, desenvolvendo cada vez mais a sua intuição, sua percepção sutil, né? E quando eu falo aqui de percepção sutil, pessoal, eu falo de ouvir as pessoas para além das palavras, sabe? Ouvir muito mais do que elas estão dizendo, mas comparar e observar isso com a ação, né? Às vezes as pessoas e nós mesmas, somos capazes de dizer muita coisa bonita, mas e lá na hora da ação, né? E a visão oracular, quem desenvolve a visão clarividente, as anciãs bruxas vêm dizer assim, um dos efeitos colaterais, né, digamos assim, é você se tornar alguém mais perspicaz, mais observador, observadora, não só das ações, mas também dos níveis mais sutis das outras pessoas, emocionais e mentais. E aí eu entendo melhor essa carta do sacrifício aqui, né? Muitos e muitas de vocês podem estar experimentando decepções frequentes, uma atrás da outra, sabe? No sentido de perceber, olha, Elisa, que triste, quanto mais eu percebo a espiritualidade como ela é e as pessoas como são de fato, caramba, mais eu me decepciono. E aí, o que fazer? Então, temos aqui dois cenários muito claros, né? O cenário de quem está desenvolvendo o estudo de um oráculo, seja ele qual for, está se deparando com dificuldades e talvez esteja até pensando em mudar de oráculo, mas está pensando, mas eu já investi tanto, né? Então, essa carta aqui do nada dura para sempre tem a ver com isso, tá bom? É um tempo de cura. Esse tempo de cura diz de uma cura especialmente da visão aqui, né? Para quem escolheu esse caminho, eu tô vendo muito chakras frontal e coronário muito estimulados, porém, em breve, um estímulo do laríngeo também, da fala, né? Porque o outro caminho, eu tava falando, vejo dois caminhos bem claros aqui. Um de quem tá estudando um oráculo e tá nesse momento de talvez desistir por perceber na prática que ele não serve tanto para você, né? Chega em uma frustração e aí a necessidade de sacrifício, de perceber, né, que a vida é cíclica e tem época que a gente tá mais conectado a uma forma de linguagem, né, para falar das nossas intuições, do que a gente está vendo e prevendo com nossos dons de vidência, e às vezes são outros, e tá tudo certo, tá bom? É claro, né, desenvolver alguma
persistência é interessante, talvez não desistir no primeiro momento de dificuldade, por causa da carta do sacrifício aqui, isso também é importante. Agora, para vocês que estão vivenciando na prática e nas relações de vocês certas decepções ou frustrações, porque digamos que a deusa Maia desvelou os véus dela para você, né? Ou seja, você está se tornando cada vez mais intuitiva, vidente, e está vendo uma coisa que para quem bruxa experimentado já, né? É quase que uma regra, né? Algo que a gente vê com muita clareza. O nosso mundo é um mundo de muitas hipocrisias. E aí, como lidar, né? Como lidar com, às vezes, pessoas, e nós mesmas, que estamos profundamente comprometidos com alguma coisa. Quantas vezes a gente não dá desculpas pra gente mesmo, né? Do tipo, isso aqui eu sei que eu não devia fazer, mas dentro desse contexto e por causa desse cenário, talvez valha a pena. E olha só, nesse momento cai a carta da lua cheia em Escorpião. É hora de liberar a negatividade. E como? Trazendo amor para a situação com essa primeira carta. Né? Então vamos lá, vamos por partes. Se alguém me frustra ou eu me frustro comigo mesma porque as palavras dessa pessoa não combinam com os atos, né? Não combinam com, ou a forma como ela demonstra afeto também não combina com a forma como ela age, seja você mesmo ou outra pessoa próxima, saiba que é preciso trazer amor para a situação. E nem sempre isso significa perdoar e seguir em frente, tá bom? Muitas vezes o amor ele vai aparecer na forma de um respeito profundo por você e pela outra pessoa, pelas suas expectativas também, né? A respeito do fato de que, bom, eu esperei que as coisas fossem de uma forma, mas essa pessoa ou eu mesma me revelei não perfeito, né? Não totalmente adequada àquelas expectativas. O que a gente faz nesse momento? É hora de lembrar que, primeiro, nada dura para sempre, né? Muito menos expectativas. Expectativas têm uma vida tão sutil, né? Elas vivem só lá no mundo das nossas ideias. Elas não chegam a ter experiência prática no mundo, a não ser, que o outro tope um tempo de cura com você, né? E isso é absolutamente parte do livre-arbítrio do outro, da outra. Não dá para forçar, né, pessoal? Então, você que está aí decepcionado, decepcionada, vivenciando muitas frustrações, porque a sua vidência está se ampliando, sua intuição está se ampliando, e você cada vez mais vê que pessoas que talvez antes você confiava, você percebe a hipocrisia, o desalinho entre a fala, a ação e o sentimento. Bom, é hora então de uma postura, né? Será que você quer? Espere mudanças poderosas, uau, eclipse da lua nova. Dizem as anciãs que a mudança por si só, ela traz um tipo de poder. Olha que interessante. Ainda que seja uma mudança que te leva para um lugar que, na hora que você compara com o lugar onde você estava antes, você sente que perdeu. Ainda assim, quando a mudança é feita por nós, quando a gente não é levada apenas pelas circunstâncias, né, pelas nossas expectativas, pelos nossos desejos apenas, quando a gente faz uma escolha consciente daquilo que a gente aceita ou não, né, no tipo de relação que a gente estabelece com o mundo, isso por si só é poder. Elisa, mas usar desse poder me fez terminar uma relação com um familiar, com um amigo, uma amiga, né? Porque de fato eu percebi coisas que antes eu não percebia. Bom, ainda assim isso é poder, né? Você provocou uma mudança na sua vida com base numa observação sua. Nem sempre as mudanças nos levam a lugares confortáveis. Tá vendo aqui, né? A bruxa pendurada na árvore de cabeça para baixo, Odin, né? Grandes conquistas, em geral, pessoal, pedem e trazem consigo sacrifícios. Vocês já perceberam isso na vida de vocês? Se sim, se não, deixem nos comentários. E por último, opa, já caiu lá.
Confiança. Confiança é a sua chave para o sucesso. Olha, fique bem atenta à próxima lua nova em Leão, tá bom? A gente tá vindo de uma lunação que começou na energia leonina. Acredito que os últimos tempos, as últimas semanas não têm sido fáceis para você que escolheu o caminho branco, né? Porque é um enorme desafio ao nosso ego, né? E ao ego do outro também, quando a gente precisa confrontar alguém ou sente que, de alguma forma, é preciso deixar mais claro, que você está vendo certas coisas que não estão condizentes com aquilo que as pessoas ao seu redor estão te trazendo. Pessoal, isso é abrir-se para o conflito, né? E talvez seja importante lembrar nesse momento que o conflito ele tem uma utilidade importantíssima no desenvolvimento da individualidade de cada pessoa envolvida. Porque se eu tenho voz, né, e me reconheço como alguém que pode, a partir daquilo que está percebendo, seja com os olhos da matéria ou com os olhos dos espíritos, ou os dois, né? Seja com a vidência comum ou com a clarividência. Se eu sinto que posso me apropriar dessa visão e atuar a partir dela no mundo, isso é poder. E esse é um tipo de poder que pode muitas vezes ser minado ou sofrer tentativas de ser minado. Aqui eu me sinto impelida especialmente a falar com mulheres que podem estar vivendo, homens também, né? Não é um atributo só feminino passar para a situação que eu vou descrever agora. Mas é muito mais comum, né, pela nossa formação cultural machista, que mulheres vivenciem essa situação. Assim, principalmente mulheres muito intuitivas, tá? Já encontrei ao longo da minha vida muitas mulheres que eram ótimas oraculistas, profundamente intuitivas, mas que estavam presas em relações de ilusão, seja uma relação afetiva, né, sexual, um relacionamento com um homem ou com outra mulher, ou então relações de amizade abusivas, né, relações de dominância em terreiro, em templos, em covens. E aí, de que forma isso acontece? A mulher é super intuitiva, a pessoa, né, homem ou mulher, é super intuitiva, percebe coisas que estão para além, né? Isso assusta as pessoas próximas e elas passam ao quê? Mentir cada vez mais. Né? Tentar desesperadamente ocultar aquilo que a intuição daquela pessoa está dizendo claramente. Talvez vocês conheçam esse formato, essa forma de atuação, né, com o nome mais comum agora, né? Os americanos estão dando nome para um monte de comportamentos disfuncionais aí das relações humanas. Um deles, o nome disso é gaslighting. Né? Você sabe que algo aconteceu, sua intuição diz que algo aconteceu ou está acontecendo. Você confronta, né, a outra pessoa e recebe uma negativa que é falsa, e ainda mais por você ter uma clarividência, uma percepção sutil, machuca ainda mais. Né? Porque você sabe do que está falando, você pode não ter comprovações materiais daquilo, mas você sabe. Né? E isso pode gerar uma confusão muito grande no desenvolvimento da intuição, né? Porque aí você vai receber uma negativa, sendo que você está percebendo que é aquilo mesmo. Nessas horas, sabe o que eu sugiro? Tenha sempre alguém externo a essa relação, seja de amizade, seja uma relação amorosa, seja de família, mas alguém em quem você confie muito. Inclusive, nesses pontos, o ideal é uma terapia. Né? Porque aí você vai ter com quem falar e com quem esclarecer aquela situação, de forma a não ficar preso, cativo dessa situação em que o outro precisa confirmar a intuição que você está tendo, e talvez ele não queira, talvez ela não queira, né? Por motivos vários aí. Então essa é uma das maiores pegadinhas, eu acho, no caminho do desenvolvimento da intuição, da clarividência. Pede o sacrifício do tempo, né, de passar pelas fases das nossas relações, perceber que a gente tem luz e sombra, tanto você quanto as outras pessoas, né? Para escapar dessa pegadinha é preciso não exigir, né, escapar do ego que exige perfeição da gente e do outro e da outra.
Talvez assim seja uma forma mais saudável de lidar com esse momento que, ó, resumindo, Caminho Branco, é um momento de ampliação da sua visão intuitiva, da sua vidência e clarividência. Provavelmente você fez algo muito bacana, muito certinho aí, e está recebendo as bênçãos, talvez conexões com divindades marítimas, divindades da água. A água rege muito, né, os processos intuitivos, mas também os processos ilusórios, pelos quais a gente, ó, se mistura com a emoção do outro, da outra. E aí a gente precisa sacrificar esse lado, né, separar o joio do trigo, né, para receber as nossas runas, receber essa linguagem. Você que está aqui, você está sendo preparado, preparada para receber essa linguagem rúnica ou não, mas uma linguagem de comunicação cada vez mais clara com os conteúdos que você intui, tá bom? Bom, essa era a mensagem para o Caminho 1, eu espero, para o Caminho Branco. Espero que tenha feito sentido, que tenha sido de alguma ajuda aí. Deixa nos comentários se você se identificou com isso. Outras pessoas podem estar passando por algo parecido, né? E eu acredito demais que todo mundo tem uma sabedoria a compartilhar. Quem sabe você tem aí uma dica, né, para ajudar outras pessoas que estão passando por algo assim, tá bom? Eu costumo sugerir para quem está desenvolvendo o aprendizado de algum oráculo, banhar os olhos frequentemente. Claro, antes, né? Cuide para que você não tenha, para saber se você não tem nenhuma alergia ou qualquer tipo de problema com essas ervas que eu vou falar. Mas eu costumo limpar meus olhos, né? Tanto físicos como a limpeza da visão intuitiva, com um banho que eu faço de folhas da planta colônia, né, que às vezes é chamada também de lírio do brejo, com folhas da erva São Gonçalinho. Faço um banho, né, um chá forte dessas ervas e vou lavar, claro, só externamente, por favor, né, a região dos olhos, a região da testa. Eu na verdade, faço isso com todos os sentidos, então com os ouvidos também, boca, sempre externo, pessoal, uma limpeza externa. E fazendo as suas orações, tá bom? Para suas divindades aí de devoção, principalmente aquelas que orientam o sentido da vidência, né? Do oraculismo, tá bom? Então vamos lá, caminho 2 agora, caminho vermelho da magia, o caminho sanguíneo, aquele caminho que a gente dá o sangue por alguma coisa. Vamos lá? E aqui hoje a gente vai falar de masculino. Eu tenho a impressão de que a gente também falou de energia viril, né? Masculinidade, virilidade, potência no nosso último caminho vermelho. E se a gente falou, se é isso mesmo, depois eu convido você que chegou a esse vídeo aqui, a essa parte do vídeo, para dar uma olhadinha lá, tá bom? Bom, temos aqui a parte masculina da bruxaria, né? Esse bode com seus chifres, eu falei lá na leitura anterior, como é importante para alguém que está vivenciando as espiritualidades da natureza questionar um pouco aquela visão cristã de que chifre é coisa do diabo, chifre é coisa de gente ruim, de animal ruim. É preciso lembrar que numa espiritualidade da natureza, né, quando você observa animais com chifre, em geral você está falando do macho de uma espécie, né? Costuma ser uma grande distinção entre o macho e a fêmea da espécie, ter chifres e não ter. Né? Então o chifre vem como atributo masculino, também porque ele parece, né, vocês sabem o que, né? Entumecido, ereto, pronto para espalhar virilidade e fertilidade no mundo, tá bom? Vamos lá, a carta que acompanha é a carta qual? Bruxas da Arte. Proficiência. Ué, será que você está adquirindo proficiência na lida com seu divino masculino? Ou com seu lado masculino, ou com algum homem com quem você se relaciona, ou alguma mulher de energia muito yang, né? Tem essa opção também. Afinal, essa aqui é uma tiragem coletiva. Adapte a história ao seu momento, à sua história, tá bom? Mas é isso, você está adquirindo alguma proficiência. Eu ouvi aqui traquejo, manejo. Você está desenvolvendo, né? Isso aqui, perceba, é uma bruxa que ela está envolvida pelos elementos da natureza. Terra, água, fogo, ar. Tem até aqui um elemental, né? Um encantado, uma fadinha. Ok, bom, é hora... entendi. É hora de você imprimir, colocar energia, imprimir velocidade, desenvolver com mais proficiência a sua habilidade de lidar com as temáticas masculinas da magia,
Que temáticas são essas? Claro, pessoal, quando falo em masculino, feminino, aqui eu não estou falando de homem e mulher necessariamente, né? Todos e todas nós, entendo, temos uma polaridade yin e um yang, uma polaridade feminina e uma masculina. Desenvolver a sua polaridade masculina tem a ver com ação, objetividade, né? Realização. Colocar-se para fora, né, no corpo feminino, lá no ato, né, a mulher que recebe, o homem que, né, coloca-se. Né? Então aqui a gente está falando de colocar-se no mundo, né, de autonomia, de autoridade sobre si mesmo, sobre si mesma. Virilidade. Você tá vendo que esse bruxo aqui, né, ele tá lendo no livro, no seu grimório pessoal, e desse grimório sai uma fumacinha, como uma inspiração, né? Então tem um chamado aqui. Tá. Você está encontrando inspiração no seu trabalho, né, em algo a que você tem se dedicado muito, por isso eu vejo trabalho aqui, mas pode ser estudo também. Você tem se dedicado, ou é chamada a se dedicar muito nesse momento, dar o sangue, dizer as anciãs, né, com o caminho vermelho, se dedicar muito aos seus estudos ou ao seu trabalho, àquilo que você sente que está te ajudando a desenvolver esse lado masculino, esse lado ativo, realizador, né, que não reage ao mundo, mas age sobre ele, transforma a própria realidade. Vejo pessoas que podem ter passado por um período de muita estagnação aí na própria magia, no próprio caminho espiritual, com esse número 4, e estão sendo chamadas a lá, ó, 4-1, né? O 1 é de novo a virilidade, né? A potência, a realização. Então, primeira pergunta, o que você quer realizar aí no mundo? O que você quer realizar e que você está sendo chamada a ter mais proficiência? Chegar à proficiência, pessoal, é como quando você forma, sabe? Você chega à melhor forma de fazer aquilo ali, né? Eu sou proficiente em inglês. O que quer dizer isso? Eu consigo falar, eu consigo usar dessa ferramenta que é o inglês, né? Com habilidade para conseguir o que eu quero. Então, proficiência é isso, habilidade suficiente para lidar com alguma ferramenta, com algo. No seu caso, é para lidar com a sua polaridade masculina, tá bom? Mas vamos ver, vamos entender melhor que proficiência é essa. Ok, como a gente vai falar de divino masculino, eu vou pegar esse tarô que eu acho lindíssimo, é o tarô hermético, do Marcelo Deodébio e da Pri Martinelli. Esse tarô, ele é muito baseado, né, na magia cerimonial, no caminho do hermetismo, da cabala, né? A gente vê aqui a cabala cristã, a árvore da cabala. E esses caminhos cerimoniais, esses caminhos mais através de ordens, né? Ordens iniciáticas, tendem a ser o caminho mais masculino, mais yang aí, da bruxaria, da magia. Né? As mulheres tendem a se reunir mais em covens, tudo mais. Bom, vamos lá então, vamos ver que proficiência é essa. O pessoal do Caminho Vermelho está sendo chamado a desenvolver das suas habilidades masculinas ou então da relação com algum homem na vida de vocês. Aqui, ó. Viram? Temos o Imperador abrindo a nossa leitura com energia de Áries na mesa. Tudo bem vermelhinho aqui, tá vendo? Ó? Tudo bem sanguíneo mesmo. Pessoal, energia. Quem aí tá se sentindo sem energia, tá precisando entrar em contato maior com o próprio divino masculino. E outras, estão precisando tirar das mãos de um masculino certo poder pessoal que você entregou na mão desse masculino. Mulheres muito dependentes, mulheres e homens, né? Que possam estar muito dependentes de alguma figura masculina, um parceiro, uma parceira, um amigo, uma amiga, pai, né? Olha lá, o eremita, é isso, buscar a própria sabedoria. O imperador, muitas vezes, ele pode representar o nosso pai, né? E, claro, a nossa psique, ela se volta naturalmente para aquilo que já foi ensinado para nós ao longo da vida, como ser homem, como ser masculino, energia masculina, né? Em geral, a gente vai buscar aprender com essa figura. É isso, a gente vai buscar aprender com essa figura certos aspectos de como ser alguém poderoso, poderosa no mundo.
né? E você aí está sendo chamada nesse momento, que chegou ao caminho vermelho, a imprimir energia para que você possa. É uma energia que é para você voltar para dentro, olha que interessante. Não exatamente para você agir no mundo, mas é hora de você observar-se, né, como eremita, afastar-se um pouco da sua família, dos seus padrões, dos padrões da sua história pessoal de vida, a sua história e principalmente a forma como você tem se relacionado com homens, com figuras masculinas. É hora de separar um joio do trigo muito específico aqui, né? O que é dessas figuras masculinas que foram referências e são referências na minha vida e o que é meu? O que eu simplesmente reproduzo daquilo que meu pai, meu avô, meu marido, ou né, homens que me importam, pessoas masculinas, né, de muita energia masculina que me importam, o que eu simplesmente reproduzo da visão deles de mundo, mas que não é a minha realidade? Uhum. O eremita aqui está acompanhado do corvo, né? E traz a energia de virgem, que é a energia da discriminação, da depuração, da análise. Você que está aí pode ter por muito tempo se comportado de forma ariana nesse sentido, ou seja, né, com todo o impulso do guerreiro ariano, que vai reproduzindo sem pensar aquilo que essas figuras de autoridade te ensinaram. Vamos entender melhor. O mago, uau, só arcanos maiores, pessoal. Deve estar sendo um período especialmente importante para vocês, esse que vocês estão passando agora, né? Seja aí, chegue esse vídeo a você quando chegar. O arcano do mago é outro arcano de proficiência. Outro nome dele poderia ser exatamente esse, proficiência, né? Perceba que o mago, ele é uma figura que tem à frente vários elementos, as suas ferramentas de trabalho. Ele vê a vida assim, né? A vida é um lugar onde eu chego e eu tenho à minha frente um monte de ferramentas. Que é isso? Meus dons, minhas habilidades, aquilo que eu escolho ou não desenvolver, né? Como habilidades físicas, emocionais, mentais, espirituais. E é meu papel reger, tá vendo? Uma batuta aqui, né? Tipo de um maestro, uma baqueta. Né? É meu papel reger, orquestrar os meus talentos para chegar onde eu quero chegar, né? Conversar, dialogar, Mercúrio. Ter uma linguagem com a qual eu me comunico com os meus dons, ao invés de simplesmente, né, bora fazendo, né, bora vivendo a vida, bora repetindo a forma como me ensinaram a viver e que nem questionei e vou só seguindo. Muitas pessoas que escolheram esse caminho aqui hoje são pessoas que estão dando os primeiros passos na bruxaria, na magia, ainda com muito medo de ferir alguma crença ou alguma visão religiosa ou ética que vocês trazem, especialmente das imposições de uma figura masculina de poder na sua vida. E por isso a necessidade dessa depuração aqui, tá? Com eremita e mago. Vamos entender melhor. Conselho para o caminho vermelho, anciãs bruxas. O próprio pendurado. Bom, se você sentiu, né, já a sua intuição te dizia que você devia também ouvir a mensagem do caminho branco, isso aqui é uma confirmação, tá? Lá a gente falou bastante desse aspecto aqui pendurado da vida, né? Quando a gente tá... Claro que lá foi um pouco diferente, aqui a gente também vê a figura do corvo, então você também está desenvolvendo os seus dons de vidência, de intuição para com o mundo, não necessariamente vidência, né? Lá estava mais forte a coisa da vidência, mas aqui tem algo sobre intuição, né? Olha só, esse clarão aqui na cabeça do pendurado. Uhum. Sabe o que eu tô vendo aqui? Muita gente que com medo de perder dinheiro, de passar falta, segue os caminhos de uma figura paterna ou de uma figura masculina. Vamos ver melhor. Vamos entender agora, clarificando. Esse é o único jeito, é como se você tivesse aprendido assim, sabe? Olha lá, nossa, pessoal, mais arcano maior. Todos os arcanos maiores até então, estão reparando? Isso indica, né? De todas essas cartas aqui, ó, os arcanos maiores são só 22, tá? Então, é um momento realmente especial aí para você, de libertação.
É isso. Abrindo um período de libertação, olha lá, 9 de espadas. A morte. E por último, o Cavaleiro de Espadas. As duas únicas cartas que são arcanos menores aqui são cartas de espadas, pessoal. Isso diz respeito ao elemento ar no tarô, que para mim está relacionado ao intelecto, à mente, à razão, né? Então, ó, muitas coisas que têm tirado seu sono, né? Tem te impedido de dormir. O 9 de espadas é uma carta de muita inquietação, muito sofrimento mental. A gente tentando encontrar a saída para uma situação que parece que não tem saída, né? Sabe o que eu vejo? Muitas pessoas aqui negociando com alguma figura masculina, negociando ou então com os valores que essa pessoa, talvez essa pessoa já não esteja mais com você, mas você está negociando para ver se quão fiel, quão leal você vai se manter àquilo que essa pessoa te ensinou, né? E com a carta da morte aqui, ó, esclarecendo o mago, pessoal, sinto informar que é muito provável que o que você precise fazer é ceifar da origem. Por exemplo, eu tenho um pai que pense muito diferente de mim, e aí eu fico tentando negociar com ele sobre os nossos pontos de vista distintos. Porém, você percebe que a outra pessoa, se essa pessoa está representada pelo imperador e pelo papa, pessoal, essa pessoa não está a fim de negociar. Ela não vai mudar de ideia, entende? Ela não vai mudar a forma dela de pensar a realidade. Esse homem, essa figura masculina, está muito estável, tá vendo? Está muito no seu trono aqui. Isso provavelmente quer dizer que a visão de mundo que essa pessoa tem funciona para ela. O fato de não funcionar para você, e você é que está aí com conflito, né, refletindo, analisando, tentando, né, perdendo noites de sono aqui, talvez muito ansioso, ansiosa, querendo negociar com essa pessoa para ver se ela muda de ideia, para que aí você se permita fazer algo que essa pessoa não aprova e tal, ó, parou. O importante mesmo nesse momento é se desconectar. A carta do escorpião aqui, né, a carta da morte, diz para você finalizar dentro de você qualquer dependência da aprovação dessa pessoa para aquilo que você vai realizar no mundo, com o Cavaleiro de Espadas. É hora de você se empoderar da sua espada, lembra? Elemento ar, intelecto. A sua visão de mundo é a mais adequada para te ajudar a lidar com os desafios que são os da sua vida. A sua vida não é igual aos da outra pessoa, por mais que ele tenha, né, estudado, tenha muito aprendizado aí, as anciãs me disseram aqui que talvez você não tenha ainda essa figura de poder, e exatamente isso é que você está buscando, que você está perdendo noites de sono. Eu preciso de um guia, de um mestre, de preferência um homem, né, alguém que me guie no meu caminho nesse momento, para eu me sentir mais segura, mais seguro. E o fato é, não, você não precisa disso exatamente. Né, o que você precisa, me parece, o que seria mais adequado agora, é você topar o fato de que, ó, a vida sou eu me colocando frente a ela com as ferramentas que eu tenho, e sou eu que preciso filtrar, né, aquilo que me serve ou não me serve dos ensinamentos dos outros. Eu vejo aqui pessoas que podem estar buscando, ou pelo menos tinham isso no inconsciente, né, e agora que estão com essa leitura aqui, é que estão tendo uma clareza de que é isso que buscavam. Tem gente aqui que estava procurando um pai nas figuras masculinas, sabe? Estava procurando alguém, né? Pode até ser numa figura feminina. Quando a gente procura em alguém as respostas, né? Esse aqui é o professor, esse aqui é o pai. Então, quando a gente procura nesse lugar alguém para satisfazer nossas dúvidas e para dizer para nós onde a gente deve atuar no mundo, com que dons e como, isso está fadado ao fracasso. Sabe? É muito importante nesse momento lembrar que você vai encontrar muitos professores, professoras, mestres, figuras de autoridade ao longo da sua vida, e mais, tudo isso, o diálogo com essas pessoas é para você constituir o seu lugar de soberania, amadurecer o seu divino masculino. Você deve estar no momento de fazer isso, né? E se está fazendo isso, né? Elise, eu já tô nesse movimento, eu já saquei que isso rola mesmo. Então saiba que você tá no caminho, porque não é porque está sofrido, bem aqui no meio a gente vê o eremita e o 9 de espadas, né? Então esse é um momento de muita introspecção, de rever seus valores, talvez até de certas culpas ou remorsos, né? Poxa, agora que eu tenho outros valores, agora que eu tô me abrindo para ver as coisas de outra forma, que não aquela que me foi ensinada, agora eu sinto certa culpa, certo remorso de algumas posturas que eu tive. Né? Se isso está acontecendo com você,
é parte. É parte do processo de ganhar proficiência na sua arte. Né? Não existe caminho espiritual, despertar espiritual sem valorização, sem autovalorização. Tá? Valorizar o seu ponto de vista, ainda que tem gente aqui que tem medo de atuar com as próprias forças, porque já se viu até em apuros financeiros, né? Dependendo da história aí de vocês, porque, sei lá, tomou decisões sozinho, foi lá e se arrependeu, né? Isso é uma das coisas mais difíceis que acontece na vida da gente. Quando muitos jovens, né, a gente vai lá e toma uma decisão que figuras de autoridade não aprovariam, e aí vai dar errado, né? Como a gente ainda não tem maturidade nesse momento da vida para entender, olha, a vida às vezes é assim mesmo, né? Hora dá certo, hora dá errado, né? O importante é estar aprendendo com isso e não desistir de batalhar pelo que a gente acredita. Se a gente ainda não tem essa visão amadurecida, é fácil a gente cair naquela ladainha de, tá vendo, eu devia ter ouvido meu pai ou minha mãe ou essa figura de autoridade, né? Esse erro só aconteceu, essa perda só aconteceu porque eu não ouvi aquela figura de autoridade. E isso é muito problemático, porque não é verdade. Né? Aconteceu o problema, o erro, porque erros acontecem, assim como ganhos acontecem, né? Às vezes a gente ganha, às vezes a gente perde, talvez o mais importante disso tudo seja reconhecer o que se aprende, o que fica, né, de cada uma dessas experiências. Tá bom? Eu te desejo aí muita fibra moral, né? Muita confiança na sua própria forma de pensar e também muita coragem para se arriscar, para além dessas formas, né, de pensar que já estão rígidas, estruturadas em você e que vem de uma autoridade externa. Tá bom? Essa autoridade é importante, de forma alguma eu estou dizendo que o caminho é a rebeldia plena, né? Não acreditar, não dar caminho para nada que te foi ensinado no passado. Nem tanto amar, nem tanto a terra, vocês sabem, né? A questão aqui é filtrar, né? Lembrar que você é a protagonista, o protagonista dessa história toda. Por mais que em certos momentos da vida chegue um guia, um guru, um mestre, um ser amado, né? Que cumpre um papel muito importante de esclarecimento, né, de ensino, isso é passageiro, isso é temporário. O que é permanente mesmo na vida, né, do início ao fim da sua vida, é você com as suas experiências e aprendendo com elas, filtrando com elas o que você quer, né, realizar no mundo, quem você quer ser, dando proficiência a esse caminho de exercer a sua essência no mundo. Tá bom? Não se apegue em excesso a parcerias, elas vêm e vão, é natural. Algumas ficam mais e outras menos. Mais importante, não perca de vista a sua atuação no mundo, de dar nutrição para o que precisa ficar e também de cortar aquilo que já não serve. É seu direito e acho que talvez também o seu dever dentro da natureza, tá bom? Bom, era essa mensagem para quem escolheu o caminho vermelho. Eu espero muito que tenha sido útil para você. Deixa aí nos comentários se você acha que fez sentido ou não, que conselhos você tem, né? Todo mundo tem uma sabedoria para outras pessoas que possam estar passando por algo parecido, tá bom? E vamos lá para a nossa última mensagem. A última mensagem hoje é o caminho negro. Deixa eu só beber uma aguinha. Mensagem do caminho negro da magia, caminho da obsidiana, o caminho de ver o que a gente não tá vendo, de ver o que tá na sombra, o que tá no inconsciente mais profundo, né? Claro que, bom, se aqui eu tô trazendo mensagens para vocês, muito aqui é desconhecido mesmo, né? Natural. É uma revelação, é um insight que eu venho trazer com essas mensagens, mas especialmente o caminho negro, ele costuma dizer de coisas mais profundas e que a gente, de fato, né, vai ter dificuldade de perceber sozinho, tá bom? Vamos lá, o caminho negro começa com a carta da vela, da magia com velas, uma das magias mais difundidas, né, especialmente no nosso país aqui, Brasil, século XXI, né, muito da nossa cultura vem do cristianismo, né, do catolicismo, que trabalha muito essa magia com velas, mas outros caminhos também, né, Umbanda, Candomblé, acredito que todos os caminhos espirituais hoje, de alguma forma, se unem nessa questão da vela. Eu falei bastante disso no oráculo anterior em que ela apareceu, talvez você se sinta interessada a ir lá também. A magia com vela, né, para resumir, ó, não é à toa que a palavra aqui que esclarece é intenção. Imagina que você... Algo brilha dentro de você tem um desejo, né? Vamos colocar isso, vamos simbolizar isso como uma fogueira que se acende dentro de você,
né? Ou então uma pequena chama. Ah, eu tenho desejo de ter tal coisa, de realizar tal coisa, né? Essa intenção, ela brota dentro de nós simbolicamente como uma pequena chama, né? Por quê? Porque a chama, ela dá calor, ela dá vida, ela alimenta, é aquele tesão, é a vontade mesmo de se encaminhar para que aquilo aconteça ou de favorecer que aquilo venha até você na sua vida. Isso é uma intenção, isso é um desejo, né? O que é a vela, simbolicamente? É você. Bom, naquele momento em que brilha aquele desejo dentro de você, vocês já repararam que a gente fica super empolgado, né? Tipo começar um projeto novo, um relacionamento novo, a chama tá bem acesa, né? Tanto é que a gente tem essa expressão, né? É preciso manter a chama acesa. E a vela é isso, uma forma, né, material, simbólica, de manter a chama de uma intenção, a chama de um desejo acesa. Por isso que a gente acende vela, né? Essa é a base. Claro que depois cada tradição, cada doutrina, cada caminho vai ter sua justificativa específica para o uso de velas na magia. Mas de forma básica, né, o fato de eu manter aquela vela acesa é como se eu estivesse prolongando aquele momento em que se acende em mim o desejo, a intenção. E isso tem muita força, né? Então tá, hora de fortalecer suas intenções. Vamos ver. Uau! Temos a grande Diana, a grande deusa das bruxas, grande deusa de profunda sabedoria. Vocês sabiam que Diana, né, como deusa grega, ela é uma apropriação, na verdade, de uma deusa daquela região da Itália, França, né, quando nem eram países, né, não era Itália, França ainda. A Diana, ela está associada a culturas etruscas bem antigas ali da Europa. E essa deusa é uma deusa da mata, é uma deusa dos animais selvagens, do parto, da caça. A própria sabedoria da floresta, né, meio soturna, meio na dela, virginal, mas ao mesmo tempo poderosa, né, caçadora, realizadora, é representada por Diana. Será que está na hora de você acender uma vela para Diana? Fortalecer a sua intenção, né, a sua conexão com a sabedoria da bruxaria. Uhum. Olha, é isso mesmo, hein, pessoal? Bom, de cara, você que chegou ao Caminho Negro, eu sugiro muito que você estude um pouco mais sobre a deusa Diana, tá? As melhores informações que eu encontrei sobre ela estão no livro História Noturna, do Carlo Ginzburg. Ele pesquisou uma espiritualidade xamânica que dá origem ao que a gente chama hoje de bruxaria lá na Europa Ocidental e também um pouco oriental. E lá a gente descobre que a deusa Diana era uma deusa associada aos voos noturnos, né? Às cortes de espíritos que vagavam pela noite, dando benesses aos bons e fazendo traquinagens com os ruins. Ela seria a rainha dessa corte de espíritos que passa pelas noites de lua cheia, né, ou de lua nova, dependendo da tradição. Nas cidades do interior aqui no Brasil ainda é possível, né, ter referências a essas cortes de espíritos nas procissões, né, da religião católica. É como se fosse uma procissão noturna dos espíritos. E as primeiras bruxas, as primeiras historinhas, né, que vão dar nessa ideia de que a bruxa voa no céu com uma vassoura em noites de lua, vem desses registros, né, de mulheres e homens também, desses períodos antigos, que falaram nos depoimentos à Santa Inquisição que eram chamadas à noite voarem junto com bruxas, com seres de outro mundo, né, seres metade animal, metade gente, todos guiados pela deusa Diana. Se você quiser saber mais sobre isso, eu te aconselho muito ler esse livro, ele é muito interessante. A primeira parte é bem histórica, né? Fala de como é que muitos povos foram perseguidos como bruxos, né? Como bodes expiatórios aí de uma espiritualidade maior que estava pressionando eles e elas. Então, talvez você prefira passar logo para a segunda parte do livro, que é a que mais fala da bruxaria mesmo, da história, né? Da base do que hoje a gente chama de bruxaria. Tá, mas... Elisa, não estou muito conectada à bruxaria, não é muito esse o meu caminho. Então, Diana vem te dizer que é preciso ampliar sua sabedoria hoje. Tá. A respeito das suas intenções. E ampliar a sabedoria a respeito das intenções, pessoal, tem a ver com lançar luz à escuridão, né? Porque às vezes eu tenho uma intenção
Mas eu não sou sábia o suficiente nesse momento para entender os motivos e causas que me levam a ter essa intenção. Então, Diana está falando para você se aprofundar na mata, né, do seu inconsciente, do seu semiconsciente, e no mínimo se fazer uma pergunta aqui agora, começando essa leitura, né? Por que eu quero o que eu quero? Se eu falo para você aí que você pode acender uma vela para uma intenção, para algo que você precisa e quer, para que você acenderia essa vela? Pensa aí. E aí depois a gente traz a sabedoria de Diana. Por que você quer isso? E por que você quer isso dessa forma? Ah, tá. Eu tô vendo gente aí que tá fazendo pedidos, né? Ou intencionando coisas do tipo: eu quero um emprego tal, eu quero a pessoa tal comigo. E Diana, com a sua sabedoria, vem dizer que talvez seja melhor você pedir não o emprego tal, mas o melhor emprego para você. E deixar aberto, entende? A sabedoria implica em humildade, ou seja, em também reconhecer que tem momentos da vida que eu não sei o que é melhor para mim, porque a minha visão está muito fechada dentro, né, para alguns caminhos em detrimento de outros, ignorando outros. Vocês já tiveram experiências assim na vida? Se sim ou não, deixa nos comentários. Experiências em que eu acho que aquilo ali, eu tenho certeza que é aquela pessoa que é melhor para mim, ou aquele emprego. Eu não consigo aquilo, e depois, num outro momento, eu percebo que se eu tivesse conseguido aquilo, seria péssimo para mim, porque na verdade o melhor seria aquele outro trabalho, aquela outra pessoa. Parece que é algo assim, sabe? O que tá na sombra aqui para você que escolheu o caminho negro hoje você acha que as coisas têm que acontecer dessa determinada forma. E o que Diana tá dizendo é para você flexibilizar os seus pedidos nas suas magias, sejam com vela ou não, tá? Nas suas manifestações, né? Tem gente que usa muito a mente para forjar um futuro, forjar um estado mental que ajuda a chegar a algum futuro específico, né? Tem gente que usa imagens e tal. Diana vem pedindo para você refletir. Será que você não está fechando demais, afunilando demais as oportunidades com esse seu pedido, com essa sua intenção? Será que é essa pessoa mesmo que é bom para você? Será que é esse trabalho? Será que é isso aí que você quer? Será que não dá para ser mais amplo, mais sábia na forma de elaborar esse pedido, essa intenção, esse propósito? Vamos entender melhor, vamos ver aqui, vamos usar o baralho. Ok, Diana pediu o baralho cigano, ou Lenormand, né? Esse aqui é o Lenormand Lua Negra. Vamos ver. Então, Diana, própria deusa das bruxas, chamando a gente aqui para maior sabedoria. Eu recomendo profundamente quem chegou a essa mensagem a se dedicar um pouco a conhecer melhor a deusa Diana, essa deusa caçadora, essa deusa muito conectada com a natureza. O sol, clareza, é isso. Ok, o sol, os lírios, a pureza da visão, buscar uma visão mais pura. Ok, a cruz, a criança, mais uma carta ela pediu, tá bom. Peixes, caminho negro, oráculo das bruxas. O que Diana tem a dizer sobre as nossas intenções? Ouvi aqui aquele trecho de uma música. Nossas escolhas vão dizer para onde iremos. Olha só, as próprias anciãs da tradição. Olha a coruja aqui. Minhas queridas anciãs estão aqui presentes também. Olha, a mensagem tá forte, tá? Arrepiei muito aqui. Aguarda aí os próximos minutos. Temos o homem. A serpente. Aqui, ó, decaída. Coração. Clarificando a criança. Olha que ótimo. E a cegonha, clarificando a prosperidade dos peixes. Bom, Diana vem anunciar aqui um período de maior prosperidade para você,
tá? Porém, esse período de maior prosperidade, né, de crescimento, pode ser prosperidade financeira ou reconhecimento maior dos seus esforços também, tá? Se você não trabalha, já é aposentado, aposentado ou dona de casa, saiba que vem um período aí de mais reconhecimento, de elevação do seu status, sabe? As pessoas ao redor reconhecendo mais seu talento, seus dons, sua validade, sua importância na vida deles ou delas. E para quem trabalha aí, elevação, sucesso profissional chegando. Porém, pessoal, a sabedoria das intenções aqui tá muito forte, tá? Eu sugiro aprofundar-se em meditação, técnicas de meditação que te conectam muito com o seu corpo. Aqui eu vejo a Kundalini, né? E o corpo, a cruz, antes de ser um símbolo cristão, é um símbolo primitivo do corpo humano, né? Imagina um ser humano com os pezinhos juntos, com os braços abertos contra o sol, né? Foi assim que a gente descobriu os primeiros símbolos da cruz. Ou seja, nesse momento, seria muito interessante para você práticas de meditação que te conectam muito com o seu corpo. Eu ouvi aqui especialmente yoga, mas podem ser outras também. A respiração holotrópica ou alotrópica, né, que é um tipo de terapia através da respiração. E por quê, pessoal? Tudo isso seria para esclarecer mais para você, ó, com a ajuda das anciãs, que tipo de intenções são aquelas que estão permeando as suas escolhas. Tem gente aí, ó, se você se identificou com o caminho branco, o primeiro de hoje vai lá dar uma olhadinha também, e no segundo também, claro. Tô vendo aqui algum fio, não para todas as pessoas, mas um fio aqui entre as 3 mensagens, tá? Para algumas pessoas que intuírem aí, que devem ouvir as 3. Eu tô vendo aqui a presença de um masculino, né, que parece muito puro para você, e parece que é mesmo, é uma pessoa bacana, porém não é por isso que você vai definir suas intenções e seus propósitos de vida com base no que essa pessoa entende, que é melhor para você. Isso é a primeira coisa. Para você se conectar mais com o seu caminho interior, com o caminho que é o seu mesmo, é preciso depurar com sabedoria as intenções que você tem hoje para sua vida. É como se você estivesse vivendo, eu preciso ser clara, viu, pessoal? E honesta aqui com o que tô vendo, né? Acho que vocês vieram aqui para isso. E não para ficar sendo analisado com coisa boa aqui, na verdade, né? O que eu vejo aqui é gente que andou ou anda assumindo como seus propósitos e vidas e intenções de outras pessoas ou de uma outra pessoa. Tá saindo desse período, inclusive é um incentivo aqui com essa vela, a vivenciar um ritual que eu chamo de ritual de limpeza de 21 dias de Arcanjo Miguel. Ouvir essa oração, fazê-la todos os dias, durante 21 dias com uma velinha acesa. Talvez seja até legal deixar um copo com água do lado, finalizou, joga a água fora. E por que isso? Porque tem alguns contratos aqui, sabe? Um fio, né? As Nornas aqui, as deusas anciãs, que dizem do destino. Tem o seu fio do destino, pessoal, tá de alguma forma conectado ao fio do destino de alguém e as intenções dessa pessoa, provavelmente um homem, para a maioria de vocês, as intenções dessa pessoa para a vida dela. E é hora de fazer um corte nisso. É hora de você se conectar mais com a sua força primal, Kundalini, o despertar, muito presentes aqui nessa leitura, nessa terceira leitura, espiritualidades orientais, tá? Medicinas orientais. Cuidar do seu fluxo de vitalidade tá misturado, tá com nós, com o fluxo de realização de uma outra pessoa. Talvez porque você por um tempo achou que as suas emoções eram muito infantis ou que você sabia pouco. Diz Diana que a gente nunca sabe pouco para começar. Para começar tá todo mundo pronto, então comece, tá bom? Mais, Diana. A pureza, né? Gente aqui também se limitando muito por achar que tem que ser puro, pura. A cruz aqui com lírios. E a prosperidade que chega cada vez mais quando você aceita que você ainda está começando e por isso você pode errar. Você aí pode estar presa a uma figura de autoridade, ó, muito próximo mesmo do caminho 1. E dessa forma,
em algum aspecto ou alguns aspectos da sua vida permanecendo criança. Em todo aspecto da nossa vida em que a gente não topa errar e acertar para amadurecer, pessoal, em que a gente só pega uma cartilha, né? Ah, é a igreja, é o pai, ou é a mãe, ou é a ética, sei lá. Pega uma cartilha e fala, eu vou só seguir essa cartilha e pronto, eu já sou uma pessoa boa, já estou realizando minha intenção no mundo. Isso não é sabedoria, isso impede o desenvolvimento da sua própria sabedoria. E aí, mesmo que você já seja uma mulher madura, um homem maduro, parte da sua psique permanece infantil. Emocionada, né? Excessivamente emocionada, assim. As suas emoções passam a jogar contra você. Olha que incrível, porque seu coração, seu chakra cardíaco é o centro da sua experiência, né? Aqui a gente tem uma mandala de velas e um centro aqui. Não adianta, pessoal, a gente não pode ter medo em excesso de ser quem a gente é um ser único no mundo, eu sempre falo isso. E quanto mais a gente tenta se proteger de ser quem a gente é, né, com seus ônus e bônus, com seus defeitos e virtudes, e fica tentando emular, né, repetir o que o outro ou o que um dogma, uma doutrina ensina de olhos fechados, a gente não só permanece imaturo, imatura, mas nosso coração passa a jogar contra a gente, né? Porque eu tô indo num caminho que é falso, que é forçado pra minha alma, pro meu coração. E é claro que ele vai chiar, ele vai brigar, ele vai aqui potencializar a sua Kundalini. Pode ter gente aí que tá tendo raivas e não entende por quê, né? Momentos de autodestrutividade ou de destrutividade, de sabotagem das situações que vivencia, emocional, e não entendem muito por que essa sabotagem emocional. A Diana vem dizer que é a sabedoria que precisa ser desenvolvida, e desenvolver a sabedoria nesse momento tem a ver com questionar autoridades, lugares de poder na sua vida, talvez muito antigos, que podem vir até de outras experiências aqui nesse planeta. Ok? E aí, ó, a promessa que é de muito desenvolvimento, de maior prosperidade, crescimento, tá? Na medida em que você topa esse lance difícil que é sustentar sua própria intenção no mundo, bancá-la, né? Muitas vezes ninguém ao redor vai concordar, vão achar você louco, louca, né? Mas é importante abrir-se para o erro ou acerto que vem do seu próprio coração. É assim que a gente amadurece a nossa psique. Principalmente no caminho espiritual da bruxaria, da conexão com a natureza, né? Diana vem dizer uma coisa que é importantíssima. Quando a gente entra num caminho de espiritualidade da natureza, a gente topa uma das principais leis dela, né? Nenhum animal é igual ao outro. E por mais que instintos os unam, né? Fazendo com que os animais ajam todos mais ou menos do mesmo jeitinho, né? Uma espécie de essência que eles trazem que já é igual para todos, não existe uma folha igual a outra na natureza. E mais, a espiritualidade focada na natureza é um caminho não seguro, é um caminho serpentilíneo, cheio de curvas, tá vendo? Por mais que você encontre líderes, pessoas que possam te ajudar na caminhada ao longo do tempo, eu acho que eu mesma cumpro essa função também, né? Muita gente fala, encontrei o canal, que legal, tá orientando muito. Mesmo isso é sempre temporário, né? E é bom que seja. É o que eu acabei de falar na leitura anterior, permanente mesmo, né? A única relação permanente que você tem garantida do momento que você nasceu ao momento que você vai fenecer é a companhia com você mesma, com você mesmo. Então trata de entrar em maior paz aí com seus desejos, com seu coração e menos lealdade para com o outro ou para com um dogma, uma doutrina, tá bom? Um caminho. É isso que vai abrir caminhos aí de expansão, de alçar novos voos e de prosperidade, tá? Financeira, inclusive. Bom, essa era a mensagem para você que escolheu o caminho negro hoje. Espero que tenha feito muito sentido, ajudado você aí a trazer insights, lembrar questões importantes. E aqui nesse caminho negro de hoje, especialmente, espero que tenha funcionado para te ajudar a acender mais uma velinha aí, mais uma intenção de autonomia, de desenvolvimento da sua própria sabedoria. Quem chegou aqui tem a proteção especial da deusa Diana para isso, né? Ela é uma deusa caçadora, ela é uma deusa independente, né? Ela está muito associada também à Ártemis grega. Então vai procurar um pouquinho mais sobre ela, tá bom? E valorizar a sua sabedoria como a principal fonte de onde nasçam as suas intenções no mundo, e não a sabedoria que venha de fora. Livros, personalidades externas são agregados para ajudar a gente a chegar numa resposta que é muito íntima,
qual é a principal intenção da minha vida aqui no mundo, ou as principais intenções que eu quero nutrir. Ok? Bom, essa era a mensagem para você, acredito que tenha feito sentido. Se não, deixei nos comentários também, não tem problema, vamos conversar. Deixa aí também sua sabedoria, perceba que aqui tem um chamado grande, né, para você valorizá-la. Então eu convido especialmente quem ficou aqui no Caminho Negro para falar um pouco nos comentários, compartilhar com outras pessoas e também ler, né, os comentários dos outros, das outras, sobre como é que é isso, né, como pode ser um caminho difícil, esse de se valorizar e por isso às vezes ter que ir contra cenários ao redor, pessoas importantes para nós ao redor, porém esse é um caminho de maturidade que eu acho que todo mundo tem que passar mesmo, né, em algum momento ou alguns momentos da vida. É isso, meus queridos, minhas queridas. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Lembrando que nesse domingo, dia 3 de setembro, às 9 da manhã, a gente finaliza a nossa jornada de lives de tarô para desenvolvimento pessoal. A gente fez uma live sobre cada um dos arcanos maiores do tarô lá no Instagram, @EvaMessages. Se você quiser vê-las todas para se preparar aí para o nosso último encontro sobre o arcano do mundo, nesse domingo agora, 3 de setembro, vai lá, tá lá na parte de destaques do Instagram, tem um link para todas as nossas lives. É uma jornada para ajudar, né, para vivenciar o tarô não só como uma ferramenta divinatória para te dizer do futuro, mas principalmente para te mostrar posturas, né, te dar um cardápio aí de posturas que podem virar ferramentas suas de desenvolvimento da vida que você quer para você, tá bom? Vai lá dar uma olhadinha se quiser e a gente se vê no domingo. Tchau, tchau!